Ó, no começo foi uma melhor amiga dela dar um depoimento, porque no começo que a Raine desapareceu, eu recebi uma mensagem que a amiga dela estaria passando em frente ao hospital, muito assustada, olhando para trás, ela queria voltar para trás e as duas pessoas que estavam com ela não deixavam. E no começo de tudo, a gente achava estranho, como a melhor amiga dela, que não desgrudava dela, não sabe o que veio acontecer com a Rayane. Então, quando eu recebi essa mensagem, a gente achava que a amiga dela sabia de alguma coisa. E depois, quando o suspeito foi preso, o suspeito passou para a mãe dele que na semana que a Rayane desapareceu, ele foi perguntar ao fulano, você sabe de alguma coisa da Rayane? E essa pessoa, essa melhor amiga da Rayane, olhou para a cara dele e falou: Ah, a Rayane já tá morta. Então, assim, para mim, uma pessoa que era a melhor amiga da Rayane, que não desgrudava dela por nada, e para confessar isso, ela sabe de muita coisa e tem muita gente ali que é testemunha que sabe o que aconteceu, mas não sei se não tem coragem de contar ou se tem medo de algum motivo, mas para mim tem muito mais pessoas envolvidas, sim. É porque no começo ele tinha descobrido que o carro do suspeito, do primeiro suspeito que foi preso, estaria com o para-choque quebrado. Isso foi levado na delegacia de Pratânia, com os prints e tudo. Não houve nada. Aí depois da entrevista, que gerou toda aquela repercussão, foi quando eles pediram para ir até a oficina e ver sobre o carro. Aí foi aonde começou a sair tudo. Mas se não fosse empresas de TV, jornal, eu acho que o caso estaria muito devagar, porque ele ainda tá, mas ele estaria muito mais devagar. Tem dois locais, né? Porque o que me passaram é que na semana que a Rainha desapareceu, o primeiro suspeito teria usado um trator para cavocar um local ali perto de Pratânia mesmo, que nas primeiras semanas eu com as minhas primas foi fazer busca por lá, porque o delegado disse que só poderia ter busca se houvesse alguma coisa da Rayane que ela tivesse passado por ali. Aí a gente foi, semanas depois, acho que uma semana, 2 semanas depois, saiu uma denúncia que estaria com um mau odor. Aí foram com a cadela lá, não foi encontrado nada, mas tinha um mau odor nesse outro local. E depois disso também, as pessoas do bairro Santa Mônica falam que o suspeito teria falado que enterrou ela na casa de uma outra pessoa, no fundo da casa teria passado concreto por cima. Isso eles têm na delegacia. E eu queria que eles mandassem um mandato para o juiz, fosse até o local e quebrasse para ver se o corpo dela não poderia estar lá e fizesse busca nesse outro lugar perto de Pratânia também. Se ela estiver viva, existe a possibilidade dela ficar tanto tempo longe da família, longe do filho, sem dar nenhum tipo de notícia. Ela já fez isso antes. Conta um pouquinho de como que era a Rayane dentro da casa de vocês, a relação que você tinha com ela próxima, como que era, tipo, se ela avisava quando ela ficava longe, ou ela já ficou algum tempo longe sem dar nenhum tipo de aviso e depois voltou do nada. Não, a Rayane ela nunca ficou sem dar notícia. Tanto que quando ela saía com essa melhor amiga, que elas tinha caso, uma tinha um caso com um e a outra tinha um caso com esses dois últimos suspeitos. Os quatro eram um casal, tanto que já foram para a Prata juntos e iam para o baile junto. É, aí quando ela estava para cá, ela mandava mensagem pelo celular dessa melhor amiga dela, avisando que ela estaria bem, que no dia seguinte ela retornaria, mesmo que ela não aparecesse no dia seguinte, todos os dias que ela ficava desaparecida, ela avisava, ela ligava para minha mãe, ela nunca deixou de avisar meus pais aonde ela estava. E a Rayane, ela não ficaria longe da família sem avisar, pela que a gente conhece ela. Ela nunca ficaria sem avisar. Surgiu um boato no começo desse caso de que ela poderia estar na praia, em algum lugar, enfim. Qual que foi os boatos que chegou até você, ali por Pratânia mesmo, amigos, parentes, vizinhos, familiares, pessoas? O que já chegou para você da Rayane nesse decorrer da investigação? De falar que ela foi embora pro Nordeste.
Aí nessa mesma conversa dela ter ido embora pro Nordeste, saiu de uma outra pessoa que estaria usando um fake para mandar mensagem para uma parente minha se passando por ela. E essa pessoa falava que ela teria ido embora pro Nordeste, que ela teria fugido com o amor da vida dela. Só que assim, a gente sabe como a Rayane escrevia e não era a forma da Rayane escrever. E quando teve a quebra de sigilo, soube quem era a pessoa e a pessoa falou que estaria se passando pela Rayane para pedir dinheiro. Mas o que saiu foi que ela teria ido embora para o Nordeste. Até mesmo um outro suspeito falou que conhece a Rayane, que ela é louca e que ela não tá morta, que ela foi embora pro Nordeste. Mas assim, meu pai já trabalhou com pessoas do Nordeste na Laranja, minha mãe, eles têm muito conhecido para lá. E eu acho que se ela tivesse para lá, era para alguém ver, era para alguém entrar em contato. Se ela tivesse ido embora para lá avisando, ó, eu vi ela aqui, ela tá aqui. Então, eu acho que se ela tivesse por lá, alguém avisaria que teria visto ela por lá. Você acredita na justiça de Pratânia, ou Raíssa? Não, eu não acredito que vai haver justiça, porque a gente vê muitos casos aí que a pessoa vai presa, paga uma fiança, sai. Porém, o que eu acredito é em Deus, né? A justiça do homem ela pode até falhar, mas a de Deus ela nunca falha, porque eles têm filho, eles têm uma família. Então, do mesmo jeito que eles podem ter feito mal com a Rayane, um dia a cobrança vem e vem da pior forma. Eu não desejo mal para eles, a única coisa que eu quero é que a verdade apareça se ela estiver morta, que falem o local onde ela está, para que possa haver um enterro, um velório digno para ela, mas eu não desejo mal para ninguém. A única coisa que eu quero é que apareçam com a verdade. E a justiça, ela vem do céu, ela não precisa vir de nós aqui da terra.